Oi, meus amores, eu não tenho certeza se a gente tá online, mas a gente vai fazer hoje a leitura do capítulo 6 do livro Eliminação do Tempo Psicológico. E eu vou conectar aqui com a Suelen e vocês são muito bem-vindos. Se você tá chegando agora e esse é o primeiro vídeo que você vai assistir, eu te convido a ir no meu canal do YouTube para que você acompanhe os outros vídeos. E a gente está fazendo uma leitura maravilhosa aqui de alguma coisa que está abrindo a nossa mente e a gente está fazendo isso juntos, tá? Então você é super bem-vindo e amado aqui, ok? Beijo para vocês e vamos começar. Deixa eu conectar aqui com a minha. Beijo para todos vocês, que lindos! Um montão de gente! Ei, cadê você? Olá, Oh, olá, como tá aí? Como tá aí, mulher? tá frio, Tá frio, mas que tá muito bom. delícia. E aí, como vocês estão? Tô ótima. Tá cortando a minha conexão aqui. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Arrumar porque eu tô narizuda de novo. Essa luz tá me deixando com o nariz de tomate. Look at this. Assim, Nariz é- normal. O seu nariz é perfeito aqui. O meu, com a luz assim, eu fico parecendo que eu sou larga. Gigante. Vamos lá. Então, vamos pôr o trem pra funcionar aqui. Essa é uma parte bem legal do texto. Sim, eu tava acompanhando lá de novo. O pessoal tá achando o máximo lá. Nossa risada, de que ela fica rindo. Cadê capítulo 6? A gente cai a ficha e fica rindo. 6, 6, 6, 6, 6. Ó, hoje eu começo. Vamos lá. Então, capítulo 6. A visão intuitiva pode acarretar uma mutação nas células cerebrais? Você disse que a visão intuitiva altera as células cerebrais. Se você quiser, gostaria de discutir esse assunto? Da maneira como o cérebro é constituído, ele funciona numa só direção: memória, experiência, conhecimento. Ele tem atuado nessa área tanto quanto possível e a maior parte das pessoas está satisfeita com ele. Bem, elas não conhecem outra coisa. E elas também atribuíram ao conhecimento uma suprema importância. Se alguém estiver preocupado com uma mudança fundamental, por onde deverá começar? Suponhamos que X sente que irá seguir uma determinada direção estabelecida pela humanidade. Ele tem feito isso século após século e se pergunta o que é a mudança radical? Se ela está no meio ambiente ou nas relações humanas? Se é uma sensação de amor que não está na área do conhecimento? Por onde se deve começar? Você entende minha pergunta? A não ser que exista uma mutação ocorrendo aqui dentro, dentro da minha mente, do cérebro, eu poderei pensar que mudei, mas isso é apenas uma mudança superficial e não uma mudança profunda. Sim, o que está implícito aqui é que o atual estado de coisas envolve não apenas a mente, como também o sistema nervoso e o corpo. Tudo está organizado de uma certa maneira. Naturalmente, é isso que eu quis dizer. Todo movimento está arranjado de uma certa maneira, e ao longo desse padrão, posso modificar, ajustar, polir um pouco mais, um pouco menos e assim por diante. Mas se um homem está preocupado com uma mudança radical, por onde deve começar? Como dissemos no outro dia, temos nos apoiado no meio ambiente ou na sociedade e em várias disciplinas visando a nossa mudança, mas sinto que tudo isso está indo na mesma direção. Na medida em que todos emanam dessa coisa, do modo como a mente e o corpo são organizados, eles não vão mudar nada. Existe uma estrutura completa envolvida
que está no cérebro, no corpo, em toda a sociedade. Sim, sim. Então, o que devo fazer? O que X deve fazer? E ao fazer essa pergunta, o que há para mudar? O que exatamente você quer dizer com o que há para mudar? O que há para ser mudado? Sim, ambos. O que há para ser mudado e o que há para mudar? Basicamente, o que há para mudar? X percebe que ele pode mudar certas coisas ao longo desse caminho. Mas para irmos bem além disso, o que devemos fazer? Tenho certeza de que o homem já fez essa pergunta. Você já deve tê-la feito. Mas aparentemente a mutação não ocorreu. Então o que X deve fazer? Ele percebe a necessidade de uma revolução radical, uma revolução psicológica. Ele compreende que quanto mais ele muda, a mesma coisa continua. Quanto mais ele investiga dentro de si próprio, a investigação permanece a mesma e assim por diante. Então, o que há para mudar, a não ser que X descubra um modo de mudar o próprio cérebro? Mas o que mudará o cérebro? É isso. O cérebro tem estado organizado num padrão por milênios. Acho que não importa mais o que eu devo mudar. É imperativo que eu mude. Estamos de acordo, então, em que deve haver uma mudança. Mas o problema ainda é esse. Como o cérebro pode mudar? Temos que chegar a esse ponto. Se essa pergunta for colocada a você, como cientista ou como ser humano que está envolvido com a ciência, qual seria a sua resposta? Não creio que a ciência possa mudar, possa lidar com isso, porque ela não vai tão longe. Não pode possivelmente explorar de modo tão profundo a estrutura do cérebro. Muitas questões estão sendo levadas a respeito da relação entre o cérebro e a mente, que a ciência não tem sido capaz de resolver. Algumas pessoas diriam que não há nada além do cérebro. Puramente materialistas. Eu entendo isso. Se não for materialista, então, no momento, a ciência tem muito pouco a dizer a respeito. Talvez algumas pessoas tentem fazê-lo, mas a ciência, de um modo geral, tem sido mais bem-sucedida, mais sistemática em lidar com a matéria. Qualquer tentativa de fazer de outro modo não seria muito clara. Então, você diria X para mudar o interior das células cerebrais, etc. Minha resposta imediata a isso é: como? Todo mundo pergunta isso. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de transformar um padrão em outro padrão. Você me deixa assim, sem qualquer direção, certo? Deixa-me sem qualquer instrumento com que possa penetrar nisso. Exceto que está insinuando a existência de algo além do cérebro, ao formular essa pergunta, nós não sabemos. A própria declaração implica que a visão intuitiva está de forma além do cérebro. Caso contrário, ele não poderia mudá-lo. Sim. Como então posso captá-lo? Talvez não possa captá-lo. Mas como isso poderia ocorrer? Você está dizendo que algo não material pode afetar a matéria? Eis a implicação disso. Não estou certo. Acho que colocaremos isso em ordem. Ficaria mais claro perceber qual é a pergunta, qual é a sua pergunta. As coisas ficarão um tanto complicadas se não o fizermos. Tudo que me disse é que a visão intuitiva transforma, provoca uma mutação no cérebro. Agora você explica o que é a visão intuitiva, que não é um resultado de um conhecimento progressivo, não é tempo progressivo, não é uma recordação. Essa visão intuitiva pode ser a verdadeira atividade do cérebro. Está bem. Vamos colocar as coisas de modo diferente. O cérebro possui muitas atividades que incluem a memória, e todas as que você mencionou. Além disso, existe uma atividade mais interna, mas que ainda é atividade do cérebro. Pode ser a mesma. Veja, ao dizermos isso, alguma coisa parece não estar bem clara. Sim, temos que estar bem certo de que ele não é o resultado do conhecimento progressivo.
Ele não apareceu através de qualquer exercício da vontade. De acordo. Penso que as pessoas podem geralmente perceber que a visão intuitiva surge no lampejo. Ela não irrompe através da vontade. Aqueles que refletiram pelo menos um pouco sobre ela podem perceber isso. E também que a química provavelmente não fará com que ela apareça. Penso que a maioria das pessoas envolvidas podem perceber isso. Mas como eu, no papel de X, posso ter essa visão intuitiva, percebo sua lógica, compreendo sua razão. Isso poderá, de alguma maneira, perturbar as pessoas. Não está claro qual é a lógica, o que é que vai realizar essa mudança no cérebro. É algo mais do que o cérebro ou é alguma coisa mais profunda dentro do cérebro? Essa é uma das perguntas. Naturalmente. Não está bastante claro logicamente. Está dizendo que existe uma função do cérebro que atua sem ter relação com seu conteúdo? Sim, com o passado, com o conteúdo. Essa é uma boa pergunta. Haveria uma função do cérebro que fosse independente do conteúdo, que não estivesse condicionada pelo conteúdo, mas que ainda pudesse ser uma função física? Entendo. Esta é a pergunta? Salvo a consciência com seu conteúdo, haveria no cérebro alguma atividade que não fosse tocada pela consciência? Pelo conteúdo, sim. O conteúdo é a consciência. Sim, mas algumas vezes usamos a palavra em outro sentido. Algumas vezes nós damos a entender que pode haver outro tipo de consciência, de modo que se o chamarmos de conteúdo ficaria mais claro. Está bem, uma parte do cérebro que não é tocada pelo conteúdo. Sim, isso sugere que talvez seja possível que o cérebro mude, ou o cérebro é totalmente controlado pelo seu conteúdo, ou de certa forma ele é condicionado. Este é um conceito perigoso. Mas é isso que você está dizendo. Não. Veja o perigo disso. Veja o perigo de admitirmos para nós mesmos que existe uma parte do cérebro. Uma atividade. Está bem, uma atividade do cérebro que não é tocada pelo conteúdo. É uma atividade possível. Pode ser que não tenha sido despertada. Não foi despertada, isso mesmo. Mas qual é o perigo? Isso é bastante simples. O perigo é que estou admitindo que existe Deus dentro de mim, que existe uma coisa sobre-humana, algo que está além do conteúdo e que, portanto, atuará sobre ele, ou que funcionará a despeito dele. Mas que parte do cérebro percebe o perigo? Vamos devagar. Qual a parte do cérebro que percebe o perigo? Naturalmente, é o conteúdo que percebe o perigo. Ele percebe? Oh, sim, porque o conteúdo está consciente de todos os truques que usou. Isso se parece com muitos dos antigos truques. Sim, Os truques que examinamos antes. A suposição de que Deus está dentro de nós. A imaginação de que Ele está dentro de nós. Existe, obviamente, um perigo aqui. Mas poderia o cérebro, percebendo o perigo, fazer a si mesmo essa declaração? Por que essa afirmação poderá estar apontando para a direção certa? Apesar de ela ser perigosa, talvez seja necessário fazê-la. Ela poderá estar no caminho certo. o inconsciente, que faz parte do conteúdo, poderá captar isso e dizer sim, e ele então percebe o perigo instantaneamente. Ele percebe sua própria armadilha. Sim, ele percebe a armadilha que criou e então a evita. Isso significa sanidade. Evitar uma armadilha é sanidade. Existe uma atividade que seja totalmente independente do conteúdo? Essa atividade é, então, uma parte do cérebro? É uma atividade natural do cérebro, uma atividade material. Isso quer dizer o quê? Bem, se existe essa atividade natural, ela poderia ser despertada de algum modo, e essa atividade poderia mudar o cérebro.
Mas você diria que ela ainda é material? Sim, veja bem, existiriam diferentes níveis da matéria. É aí que estou tentando chegar, correto? Mas veja, se pensarmos assim, poderia haver um nível mais profundo de matéria que não estivesse condicionada pelo conteúdo. Por exemplo, sabemos que a matéria no universo não está, via de regras, condicionada pelo conteúdo dos nossos cérebros. Poderia existir um nível mais profundo de matéria que não estivesse condicionado dessa forma. Então, ainda seria matéria, refinada ou super, ou seja lá o que for, ainda seria o conteúdo. Por que diz isso? Veja, temos de ir devagar. Você afirma que a matéria é conteúdo? Sim, Inerentemente? Mas isso tem de ser esclarecido, pois não é evidente. vamos examinar isso. Vamos nos fixar nisso. Pensamento é matéria. Bem, pensamento é parte do conteúdo, parte do processo material. Se existe independente como matéria, não está claro. Podemos dizer que a água é matéria. Podemos verter a água de um copo para o outro. Ela tem uma substância independente. Mas não está claro se o pensamento poderia se colocar como matéria por si só ou apenas como algumas outras substâncias materiais do cérebro, no qual ele decorre. Isso está claro? Não consegui acompanhar muito bem o seu raciocínio. Se dissermos que a água é matéria, isso está claro. Agora, se dissermos que pensamento é matéria, então o pensamento deve possuir uma substância independentemente semelhante. Dizemos que o ar é matéria, certo? Ou que a água é matéria. Contudo, as ondas não são matéria. Elas são apenas um processo que ocorre na matéria. Está claro o que quero dizer? Sim, uma onda é um processo que ocorre na matéria. Um processo material. O pensamento é matéria ou é um processo que ocorre na matéria? Poderíamos perguntar se a eletricidade é considerada matéria? Na medida em que existem partículas, os elétrons, ela é matéria, mas também é um movimento dela, o que é um processo. Então, ela é duas coisas. Bem, podemos formar ondas de eletricidade e assim por em diante. As ondas seriam matéria, mas não a ação elétrica. A ação elétrica é como as ondas, mas a eletricidade se compõe de partículas. Qual é a pergunta que estamos fazendo agora? O pensamento é uma substância material ou é um processo que ocorre numa outra substância material, como o cérebro? Ele é um processo material que ocorre dentro do cérebro. Sim, os cientistas, de um modo geral, concordariam com isso. Vamos ficar com isso. Se dissermos que o pensamento é matéria, eles ficariam muito intrigados. Entendo. Ele não Ele existe. não existe fora das células cerebrais. Ele reside no cérebro. Ou seja, o pensamento é um processo material que ocorre no cérebro. Isso está certo. Então, esse processo material poderá um dia ser independente? Independente do que? Independente de alguma coisa que não é um processo material. Não. Espere um minuto. Precisamos ir devagar. O pensamento é um processo material que ocorre no cérebro. Todos nós concordamos com isso? Sim, você obteria uma concordância bastante ampla com relação a isso. Nossa pergunta então é: o processo material que ocorre no cérebro pode causar uma mudança em si mesmo? Sim, essa é a pergunta. Em si mesmo. E se esse processo material em si pode mudar, ainda assim ele seria um processo material, certo? Sim, o pensamento será sempre aparentemente um processo material. E, portanto, não é visão intuitiva. Temos de voltar a isso. Está dizendo que a visão intuitiva não é um processo material? Vá devagar. Temos que tomar cuidado quando usamos as palavras.
O pensamento é um processo material que ocorre no cérebro, e qualquer outro movimento que emane desse processo material ainda é material. Sim, tem de ser. Certo. Existe outra atividade que não seja um processo material? Naturalmente, as pessoas têm feito essa pergunta durante séculos. Existe espírito além da matéria? Espírito, Espírito Santo. Existe alguma outra atividade do cérebro que não possa ser relacionada com o processo material? Bem, ela não pode depender dele. A visão intuitiva não pode depender do processo material, pois senão seria apenas outro processo material. A visão intuitiva não pode depender do processo material, que é o pensamento. Mas você estava colocando as coisas de maneira inversa, ou seja, que o processo material poderá depender da visão intuitiva, poderá ser mudado por ela. Ah, espere. O processo material depende dela, mas a visão intuitiva não depende desse processo. Contudo, muitas pessoas não perceberiam como algo não material poderia afetar uma coisa material. Sim, exatamente. As pessoas concordarão facilmente em que uma coisa imaterial não seja afetada pela matéria. Mas como a operação funciona da maneira inversa, O que você diria? O cérebro, o pensamento, com seu conteúdo, é um processo material. Qualquer atividade que se aparte dele ainda é parte disso. Contudo, a visão intuitiva também é parte disso? já concordamos a respeito da sua independência com relação a isso. Não pode ser parte dele, mas ele ainda pode atuar dentro do processo material. Essa é a coisa crucial. Sim, exatamente. A visão intuitiva é independente do processo material, mas pode atuar sobre ele. Vamos examinar um pouco isso. Falando de um modo geral, na ciência, se A pode agir sobre B, existe normalmente a ação recíproca de B sobre A. Não encontramos situações em que A age sobre B, mas B nunca age sobre A. Entendo, entendo. Essa é uma das dificuldades que você levantou. Não encontramos isso em nenhum outro lugar, nas relações humanas. Se posso agir sobre você, você pode agir sobre mim, certo? Sim, percebemos que os relacionamentos humanos são interações. Sim, relacionamentos mútuos. E nesses relacionamentos existe resposta, e assim por diante. Contudo, se eu não responder à sua ação, serei independente dela. Mas veja bem, a ciência normalmente descobre que não é possível existir uma ação unilateral. Exato. Então, estamos continuamente insistindo em que o processo material deve ter uma relação com o outro. Uma ação, pelo menos. Relação ou relacionamento são palavras ambíguas aqui. Se você dissesse ação, ficaria mais claro. Está bem. O processo material deve ser capaz de agir sobre o não material, e o não material deve atuar sobre o material. Mas isso faria com que fosse o mesmo. Exatamente. Não necessariamente. Poderíamos considerar que a visão intuitiva é um movimento muito mais amplo do que o processo material que ocorre no cérebro. E, consequentemente, que o movimento mais amplo pode agir sobre o movimento mais restrito. Mas o movimento mais restrito não pode agir sobre o mais amplo. Sim, estamos dizendo a mesma coisa. O movimento restrito não tem uma ação significativa sobre o movimento amplo. Poderemos então ter uma situação em que, se deixarmos cair uma pedra no oceano, o oceano absorve sem qualquer ação significativa. Sim, Então, ainda existiria uma ação nos dois sentidos, mas somente uma delas seria significativa. não, não. Não entre nisso depressa demais. Sejamos cuidadosos. O amor não tem qualquer relação com o ódio. Mas uma vez que temos a palavra relação, diria, por exemplo, que o ódio não tem qualquer ação sobre o amor?
Eles são independentes. Independentes, não agem um sobre o outro. É uma coisa muito importante descobrirmos isso. O amor é independente do ódio. Onde existe o ódio, o outro não pode existir. Sim, não podemos permanecer lado a lado, agindo um sobre o outro. Não podem. Então, estamos contradizendo o que os cientistas dizem quando declaram: se A está relacionado com B, então B tem que estar relacionado com A. Nem todos os cientistas disseram isso. Alguns disseram outra coisa. Não gosto de introduzir Aristóteles. Introduza-o. Ele disse que existe um movedor imóvel, que Deus nunca é movido pela matéria. A matéria não age sobre ele, mas ele age sobre ela, entende? Portanto, essa é uma ideia antiga. Desde a época de Aristóteles, a ciência rejeitou esse conceito e afirmou que é impossível. Vejo claramente que o amor é independente do ódio. O ódio não pode possivelmente agir sobre o amor. O amor pode agir sobre o ódio, mas onde está o ódio, o outro não pode estar. Bem, essas são duas possibilidades. A qual está se referindo? Quais são as duas possibilidades? Você disse que uma possibilidade é que o amor possa agir sobre o ódio, e a outra é que eles, em absoluto, não agem um sobre o outro. Sim, Mas qual? entendo. Não o amor não pode agir sobre o ódio. Não, entendo. Não, o amor não pode agir sobre o ódio. Correto, eles não estão relacionados. Mas talvez a visão intuitiva possa agir, entende? Temos que ser bastante claros quanto a isso. Violência e ausência de violência são dois fatores completamente diferentes. Um não pode agir sobre o outro. Neste caso, diria que a existência de um é a inexistência do outro, e que não há maneiras de que eles poderem agir juntos. Exatamente. Não podem estar juntos. Definitivamente. Mantenho firmemente essa posição. Então, quando esse processo material está em ação, o outro não pode existir. O que é o outro agora? A visão intuitiva? Sim. Isso nega o que estávamos dizendo antes, que existe uma ação da visão intuitiva sobre o processo material. Ora, continuamente sim. Onde existe a violência, o outro, detesto usar a palavra não violência. Não existe. Paz ou harmonia? Onde existe violência, não pode haver a paz. Mas onde existe a paz, a violência? Não. Naturalmente que não. A paz, portanto, independe da violência. Você disse muitas e muitas vezes que a inteligência pode agir sobre o pensamento, que a visão intuitiva pode afetar o pensamento, mas que a coisa não funciona da maneira inversa. Você deu muitos exemplos disso. A inteligência pode eliminar a ignorância, mas a ignorância não pode tocar a inteligência, certo? Onde existe o amor, nunca pode haver o ódio. O amor pode eliminar o ódio? Dissemos que isso não parece ser possível, porque o ódio se afigura como uma força independente. Naturalmente que é. Ele tem o seu próprio momento, entende? Sua própria força, seu próprio movimento. Não consigo perceber muito bem qual a relação do ódio e do amor com a discussão anterior sobre a visão intuitiva. Parece haver duas áreas diferentes. O pensamento é um movimento e a visão intuitiva parece não movimento, onde tudo está aparentemente em repouso e ele pode observar o movimento. É aí que estamos querendo chegar. A noção de alguma coisa que não seja afetada por mais nada. Não está dizendo, então, a observar o amor e o ódio, que existe o bem e que existe o mal, e que o mal é uma força completamente separada e independente? Bem, ele é independente do bem.
Mas o processo está na mente ou está relacionado com a visão intuitiva? Estamos chegando lá. Tomemos a luz e a escuridão. A luz surge e a escuridão desaparece. Bem e mal, amor e ódio, luz e escuridão. Quando um existe, o outro não pode existir, entende? Isso é tudo o que dissemos até aqui. Quer dizer, um único cérebro. Em qualquer cérebro, sim. Ou em qualquer grupo, ou em qualquer lugar. Sempre que existe o ódio num grupo, não há amor. Uma coisa acaba de surgir na minha mente. O amor não tem nenhuma causa. O ódio tem uma causa. A visão intuitiva não tem nenhuma causa. O processo material, como o pensamento, tem uma causa, certo? Sim, faz parte da cadeia de causa e efeito. Aquilo que não tem causa pode eventualmente agir sobre aquilo que tem uma causa? Talvez. Não podemos ver qualquer razão porque aquilo que não tem causa não possa agir sobre aquilo que tem uma causa. Não existe uma razão óbvia. O inverso não acontecerá. O que tem uma causa não pode agir sobre aquilo que não tem causa, porque isso o invalidaria. Exatamente. Mas aparentemente a ação da visão intuitiva tem um efeito extraordinário sobre o processo material. Ele poderá, por exemplo, eliminar algumas causas. Uma vez que a visão intuitiva não possui causa, ela tem um efeito preciso sobre aquilo que tem causa. Bem, isso não é uma consciência necessária, mas consequência necessária, mas é possível. Não digo que é possível. Estou dizendo que ainda não vimos bem porque isso é necessário. Não há contradição quando digo a palavra possível. Está bem, entendo. Desde que sejamos claros com relação à palavra possível. Temos que ter cuidado. O amor não possui uma causa e o ódio tem uma causa. Os dois não podem coexistir. Sim, isso é verdade. É por isso que existe uma diferença entre o amor e a visão intuitiva. É por isso que se uma coisa não tem causa, isso não quer dizer necessariamente que ela irá atuar sobre algo que tem uma causa. É isso que estava tentando dizer. Quero apenas explorar isso um pouco a mais. O amor é uma visão intuitiva? Até onde podemos ver, eles não são a mesma coisa. O amor e a visão intuitiva não são idênticos, são? Não são exatamente a mesma coisa. Por quê? A visão intuitiva pode ser amor, mas, veja bem, a visão intuitiva também ocorre no lampejo. É, um lampejo, naturalmente. E esse lampejo altera todo o padrão? Opera sobre ele, usa o padrão no sentido de que eu argumento, raciocino, uso a lógica e tudo isso. Não tenho certeza de estar me fazendo entender claramente. Acho que uma vez que o lampejo tenha operado, o padrão estará diferente e será, portanto, mais racional. O lampejo poderá tornar a lógica possível, porque poderíamos estar confusos antes dele. Sim. Aristóteles poderia ter chegado a tudo isso através da lógica. Bem, ele não pode ter tido alguma visão intuitiva. Não sabemos. Ele pode ter tido Não alguma visão. sabemos. Não sabemos, mas estou levantando a questão. Realmente não sabemos como uma mente funcionava, porque existem apenas alguns livros que sobreviveram. Diria pela leitura de alguns desses livros que ele teve a visão intuitiva? Não li, na verdade, Aristóteles diretamente. Muito poucas pessoas o fizeram porque é difícil. A maioria lê o que os outros disseram sobre Aristóteles. Algumas de suas frases são comuns, como movedor imóvel. Além disso, disse algumas coisas que sugerem que era, pelo menos, muito inteligente. O que estou tentando dizer é que a visão intuitiva nunca é parcial. Estou falando de visão intuitiva total e não parcial. Krishna Raj, poderia explicar isso um pouco? O que você quer dizer com visão intuitiva não parcial? Um artista pode ter uma visão intuitiva parcial. Um cientista pode ter uma visão intuitiva parcial. Estamos falando, porém, sobre a visão intuitiva total.
Você percebe que o artista também é um ser humano? Então, Mas a sua percepção da visão intuitiva é parcial. ele está orientado para algumas formas de arte. Então, você quer dizer que ele ilumina uma área ou assunto limitado. É isso que você entende por visão intuitiva parcial? Sim, O que seria então visão intuitiva total? O que ela abrangeria? toda a atividade humana. Esse é um ponto. Mas anteriormente estávamos indagando se essa visão intuitiva iluminaria o cérebro, a atividade do cérebro. Nessa iluminação, parece que a atividade material do cérebro sofrerá alteração. Isso seria correto? Temos de esclarecer esse ponto, e depois podemos levantar a questão da sua totalidade. Estamos dizendo que a visão intuitiva é uma energia que ilumina a atividade do cérebro e que nessa iluminação o próprio cérebro começa a agir de uma maneira diferente? Está bastante certo. Isso é tudo. É isso que acontece, sim. Dizemos que a fonte dessa iluminação não está no processo material. Ela não tem causa, Nenhuma causa. mas é uma energia real. Ela é energia pura. Existe ação sem causa? Sim, sem tempo. A causa envolve o tempo. Quer dizer, esse lampejo alterou completamente o padrão que o processo material estabeleceu. Poderíamos dizer que o processo material geralmente opera numa espécie de escuridão e que, consequentemente, se colocou num caminho errado? Na escuridão, sim, isso está claro. O processo material atua na ignorância, na escuridão. E esse lampejo de visão intuitiva ilumina todo o campo, o que significa que a ignorância e a escuridão foram dissipadas. Eu me fixarei nisso. Poderíamos dizer, então, que a escuridão e a luz não podem coexistir por razões óbvias. No entanto, a própria existência da luz significa mudar o processo da escuridão. Exatamente. Mas o que causa o lampejo? Ainda não chegamos a isso. Quero entrar nisso paulatinamente. O que aconteceu é que o processo material trabalhou na escuridão e ocasionou confusão e toda a bagunça que existe no mundo. Esse lampejo de visão intuitiva, porém, elimina a escuridão, o que significa que o processo material não está, assim, trabalhando na escuridão. Correto! Mas agora vamos esclarecer outro ponto. Quando o lampejo acaba, a luz continua. A luz está ali. O lampejo é a luz. Num certo momento, o lampejo é imediato. Mas então, quando trabalhamos a partir dali, ainda existe luz. Por que está diferenciando o lampejo da luz? Simplesmente porque a palavra lampejo sugere uma coisa que acontece num momento. Sim, Veja, estamos dizendo que a visão intuitiva só duraria este momento. temos que ir devagar. Bem, é uma questão de linguagem. Talvez não. Talvez não, mas se usarmos a palavra lampejo, existe a analogia do relâmpago, que fornece luz por um momento, mas que no momento seguinte nos deixa na escuridão, até que ocorra outro lampejo de relâmpago. Não é assim. Então, como é? A luz de repente surge e permanece? Não, porque quando dizemos continua ou acaba, estamos pensando em termos de tempo. Temos de esclarecer isso, porque essa é a pergunta que todo mundo vai fazer. O processo material está trabalhando na escuridão, no tempo, no conhecimento, na ignorância e assim por diante. Quando surge a visão intuitiva, ocorre a eliminação daquela escuridão. Isso é tudo o que estamos dizendo. A visão intuitiva elimina aquela escuridão e o pensamento, que é o processo material, não mais trabalha na escuridão. Consequentemente, essa luz alterou. Não, ela terminou com a ignorância. Então, dizemos que essa escuridão é de fato uma coisa que é construída dentro do conteúdo do pensamento. O conteúdo é a escuridão. Está certo. Então, aquela luz
eliminou aquela ignorância. Exatamente, eliminou o conteúdo. Mas ainda temos que ser cuidadosos. Caso ainda tenhamos conteúdo no sentido usualmente aceito da palavra, todas essas coisas você sabe. Naturalmente. Então, não podemos afirmar que a luz eliminou todo o conteúdo. Ela exterminou o centro da escuridão. Sim, a fonte criadora da escuridão. O self, certo? Ela eliminou o centro da escuridão, que é o self. Poderíamos dizer que o self, o qual é parte do conteúdo, cuja parte do conteúdo é o centro da escuridão, que cria e a mantém, é dissipado. Sim, permaneço fiel a isso. Vemos agora que isso significa uma mudança física nas células do cérebro. Este centro, esse conteúdo que é o centro, é um centro conjunto, uma determinada forma e disposição de todas as células do cérebro que, de uma certa maneira, se modifica. Evidentemente. Veja, isso tem uma importância enorme no nosso relacionamento com a sociedade, em tudo. A próxima pergunta é: como se dá esse lampejo? Ihu! Vamos começar da maneira inversa. Como acontece o amor e a paz? A paz não possui uma causa. A violência tem causa. Como ocorre essa coisa sem causa se considerarmos que toda a minha vida é causalidade? Não existe um como, certo? O como subentende uma causa. Então, não há um como. Está dizendo que, como essa coisa não tem causa, ela então apenas existe? Não, não afirmo que ela existe. Essa é uma afirmação perigosa. Ela tem de existir em algum ponto. Não, no momento em que dizemos que ela existe, ela não existe. Entenda, o perigo é que ela é parte do conteúdo. A pergunta que fez foi a respeito de uma mutação nas células cerebrais. Essa pergunta foi feita depois de uma série de debates e chegamos num ponto em que dizemos que esse lampejo, essa luz, não tem causa, que a luz atua sobre aquilo que possui causa, que é a escuridão. Essa escuridão existe enquanto o self está ali. Ele é o criador dessa escuridão. Mas a luz dissipa exatamente o centro da escuridão. Isso é tudo. Chegamos nesse ponto. E, consequentemente, ocorre uma mutação. Digo, então, que a pergunta de como obter esse lampejo de visão intuitiva, como ela acontece, é uma pergunta errada. Não há um como. Não existe um como, mas há a escuridão e a luz. Apenas veja primeiro que não há um como. Se me mostrar como, você estará de volta à escuridão, correto? Sim. É formidável entender isso. Ai, Tapa na cara. nossa. Vou perguntar algo mais. Sério, é muito apaixonante. É foda. Por que não temos em absoluto uma visão intuitiva? Por que essa visão intuitiva não começa na nossa infância? Bem, o modo como vivemos a vida. Não, eu quero descobrir. É por causa da nossa educação, da nossa sociedade? Não creio que seja tudo isso, entende? Então, o que você diz? É algum outro fator? Estou tentando descobrir por tentativas. Por que nós não a temos? Ela parece tão natural. Primeiramente, diríamos que alguma coisa está interferindo nela. Mas ela parece ser tão natural. Para X, ela é bastante natural. Por que ela não é natural para todo mundo? Por que isso Eu não é amo isso. possível? Se falarmos sobre obstáculos, educação, etc., por que estão todos na esfera da causalidade? O fato de removermos os obstáculos subentende outra causa. Continuamos, então, deslizando nessa direção. Existe algo não natural a respeito de tudo isso? Se dissesse que existem obstáculos, Não quero usar isso. É a linguagem da escuridão.
Poderíamos dizer então que os obstáculos impedem a visão intuitiva de agir? Naturalmente, mas quero me afastar desses obstáculos. Não exatamente obstáculos, mas usamos a palavra centro da escuridão, que dissemos que está sustentando a escuridão. Porque não é natural que todo mundo tenha essa visão intuitiva. Essa é a pergunta. Por que o amor não é natural para todo mundo? Estou formulando claramente a pergunta? Penso, para tornar as coisas mais claras, que as pessoas poderão sentir que ele é natural para todo mundo, mas ao serem tratadas de uma determinada maneira, elas gradualmente são capturadas pelo ódio. Não acredito nisso. Você teria que supor então que a criança pequena, ao encontrar o ódio, não responderia com ódio. Sim, exatamente. A maioria das pessoas diria que é natural para a criança pequena responder com ódio ao se deparar com ódio. Sim, esta manhã eu ouvi isso. Perguntei então a mim mesmo, por quê? Agora espere um minuto. X foi colocado sob todas essas circunstâncias, que poderiam ter criado obstáculos, mas X não foi tocado por eles. Por que não é possível, então, para todo mundo? Devemos esclarecer porque estamos dizendo que seria natural não responder ao ódio com ódio. Está bem, limite-o a isso. Mas, mesmo quando a pessoa não pensou a respeito, sabe, a criança não é capaz de pensar sobre isso. Algumas pessoas diriam que é instinto, o instinto animal. Que é odiar, Bem, revidar. revidar. O animal responderá com amor, se o tratarmos com amor. Mas se o tratarmos com ódio, ele revidará. Jesus Cristo. Naturalmente, Ele se tornará mal. sim. Algumas pessoas diriam que o ser humano no início é como esse animal e que ele, E que mais tarde poderá compreender. Naturalmente, ou seja, as origens do ser humano estavam com os animais e o animal, o macaco ou o lobo, O lobo também responderá com amor. e estamos dizendo por quê? Veja, quase todo mundo sente que o que eu disse é verdadeiro. Quando somos crianças bem pequenas, somos como um animal. Agora está perguntando por que todas as crianças pequenas não deixam imediatamente de responder ao ódio com ódio? Isso quer dizer, é culpa dos pais? O que está insinuando é que não é exclusivamente isso, que deve haver algo mais profundo. Sim, penso que existe uma coisa bastante diferente. Quero captar isso. Isso é uma coisa que seria importante. Como podemos descobri-lo? Tenhamos uma visão intuitiva. Sinto que existe algo completamente diferente. Estamos atacando a coisa a partir de um ponto de vista causativo. Seria correto dizermos que o início do homem não é animal? Bem, isso não está claro. A atual teoria da evolução diz que houve macacos que se desenvolveram. Podemos acompanhar a direção que tomaram quando se tornaram cada vez mais semelhantes aos seres humanos. Quando você diz que o início do homem não é animal, isso não está claro. Se o começo do homem é o animal, consequentemente, esse instinto é natural e é, portanto, altamente refinado. Sim, esse instinto é causa e efeito. Causa e efeito e ele se torna natural. Mas alguém se aproxima e pergunta: ele é? Vamos tentar esclarecer isso. Quero dizer que os cientistas e os historiadores disseram que o homem veio do macaco e como todos os animais, respondem ao amor e ao ódio. Nós, como seres humanos, respondemos instantaneamente ao ódio com ódio. E inversamente ao amor com amor. No início, houve algumas pessoas que nunca responderam ao ódio.
porque possuíam o amor. Elas incalcularam essa coisa na mente humana, certo? Ou seja, onde existiu amor, não há ódio. E isso também foi a parte da nossa herança. Por que desenvolvemos a resposta do ódio ao ódio? Por que não cultivamos a outra? Ou a outra, o amor, é uma coisa que não pode ser cultivada. Ela não é causal. O cultivo depende de uma causa. Fê, com licença. O teu áudio tá certinho? O meu áudio tá saindo bem aí pra ti? Aqui tá Tá, saindo baixinho. O seu? tá baixo? Tudo certo? Vou aumentar aqui. De pensamento. Então, por que perdemos a outra? Cultivamos com muito cuidado pelo pensamento o conceito de enfrentar o ódio com o ódio, a violência com a violência e assim por diante. Por que não acompanhamos a outra direção com o amor que não tem causa? Entende minha pergunta? Sim, Ela é uma pergunta vã? não vemos nenhuma maneira de avançar. Não estou tentando avançar. Temos de compreender o que fez com que as pessoas respondessem ao ódio com ódio. Para X, a outra direção parece tão natural, portanto, se é tão natural para ele, por que não é natural para todas as outras pessoas? Tem de ser natural para os outros. Você deve conhecer essa ideia antiga, que provavelmente existe nas religiões judaica e indiana e assim por diante, que a manifestação do que é mais elevado acontece ocasionalmente. Essa parece uma explicação excessivamente fácil. Voltou-se a humanidade para a direção errada? Demos um passo errado? Sim, nós examinamos anteriormente o fato de ter havido um passo na direção errada. Responder ao ódio com ódio, à violência com violência, etc. É dar um valor supremo ao conhecimento. A tentativa de cultivar a ideia do amor não seria também outro fator? O objetivo das religiões tem sido produzir o amor, os seres humanos melhores. Não vamos entrar nisso. O amor não tem causa. Ele não é cultivável. Ponto final. Sim, mas a mente não percebe isso. Mas explicamos tudo isso. Quero descobrir por que, sendo natural para X, não é natural para os outros. Penso que essa é uma pergunta válida. Outro ponto é dizer que poderíamos perceber que responder ao ódio com ódio não faz sentido de qualquer maneira. Porque então persistimos nisso? Porque muitas pessoas acreditam que naquele momento estão se protegendo com ódio, mas isso não é verdade. Mas voltando àquela pergunta, penso que ela é válida. X não tem causa, Y está preso na causa. Por quê? Entende? É privilégio de poucos? Da elite? Não, não. Vamos examinar a coisa de outra maneira. A mente da humanidade tem respondido ao ódio com ódio, à violência com violência e ao conhecimento com conhecimento. Mas X faz parte da humanidade e ele não responde ao ódio com ódio, como Y e Z. Eles são parte da consciência de X, parte disso tudo. Por que existe essa diferença? É isso que eu estou perguntando. Um é natural, o outro não é natural. Por quê? Por que a diferença? Quem está fazendo a pergunta? As pessoas Y e Z que respondem ao ódio com ódio estão fazendo a pergunta? Ou é X que está fazendo a pergunta? Parece que X está fazendo a pergunta. Sim, mas você percebe que estávamos apenas acabando de dizer que eles não são diferentes. Dissemos que eles são diferentes, mas também que eles não são diferentes. Naturalmente, eles não são diferentes. Há uma única mente. Certo, uma única mente. Sim. E como acontece que uma parte dessa mente diz que somos diferentes da outra? Esse é o problema. De que maneira uma parte da mente diz que somos diferentes da outra? Naturalmente, há todos os tipos de explicações, e eu me baseio no fato de que A, B e C são diferentes de X, Y e Z. E esses são os fatos, certo? Eles parecem ser diferentes. Oh, não!
Eles são realmente diferentes. Totalmente, não apenas aparentemente. Creio que a pergunta a qual queremos voltar é: por que as pessoas que cultivam o ódio dizem ser diferente daquelas que não o fazem? Elas dizem isso? Acho que sim. Na medida em que elas admitiriam que se houvesse qualquer pessoa que não cultivasse o ódio, elas teriam de ser diferentes. Sim, isso está claro. Luz e escuridão e assim por diante. Mas quero descobrir se estamos indo na direção certa, ou seja, X me deu aquele presente e não o levei comigo. Você me entende? Cultivei uma resposta, mas não a levei comigo. Por quê? Se um pai respondeu ao ódio com ódio, por que o filho não respondeu da mesma maneira? Acho que é uma questão de visão intuitiva. O que significa que o filho tinha visão intuitiva desde o início. Está acompanhando o que estou dizendo? Desde a infância. E o que isso significa? O quê? Uhum. Não quero entrar ainda nesse campo perigoso. O que é? Talvez queira abandonar isso. Existe um fator que está faltando. Quero captá-lo. Veja, se isso for uma exceção, então é bobagem. Está bem. Então, concordamos em que a coisa está latente em todos os seres humanos. É isso que quer dizer? Não estou bem certo se é isso que quero dizer. Mas estou querendo dizer que o fator está aqui, em toda a humanidade. Essa também é uma afirmação perigosa. É isso que você estava dizendo. Eu sei, mas estou questionando. Quando estiver bem claro, eu lhe direi. Está bem. Nós tentamos isso. E podemos dizer que parece promissor, mas também é um pouco perigoso. Essa possibilidade está aqui, em toda a humanidade, e na medida em que algumas pessoas a percebem. O que quer dizer que Deus está dentro de nós? Não. Quer dizer apenas que a possibilidade da visão intuitiva está aqui. Isso acontece de tempos em tempos. Cadê o trem? Perdão. Sim, parcialmente. Estou questionando tudo isso. O pai responde ao ódio com ódio, mas o filho não. Isso acontece de tempos em tempos. Não, sistematicamente desde o início. Por quê? Deve depender da visão intuitiva, que demonstra a futilidade do ódio. Por que esse homem o tem? Sim, por quê? E por que, se isso parece tão incrivelmente natural para ele, não é natural para todo mundo? Como a Com... água é natural para todas as pessoas? Bem, porque a visão intuitiva não está presente em todo mundo desde o início? Sim, é isso que estou perguntando. Tão fortemente que nem mesmo o mau trato consegue afetá-lo. Nada pode afetá-lo. Esse é o meu ponto. Os maus tratos, o espancamento, o fato de ser colocado em todos os tipos de situações. Horríveis, nada disso afetará, porque estamos chegando a alguma coisa. Então, a conexão da Suelen caiu aqui e a gente fez a leitura hoje do capítulo 6 do livro A Eliminação do Tempo Psicológico e eu espero conseguir conectar aqui novamente para dar tchauzinho para Suelen. Volta! Ei, Caiu! o que aconteceu aqui? Caiu! Capítulo 7. A gente vai continuar ou vai? Eu não sei tem quanto tempo. Você sabe quanto tempo que tem que a gente está online? Não sei, não faço ideia. Porque 1 hora de live ele cai sozinho. Vamos terminar, vamos fazer o 7. Tá me ouvindo melhor agora? Tudo certo? Então vamos.
a morte tem um significado muito pequeno. Estamos dizendo que os seres humanos ainda se comportam de acordo com os instintos animais? Sim, e que os instintos animais, pelo que parece, podem ser dominantes devido à sua intensidade e rapidez, especialmente no que diz respeito a crianças pequenas. É possível que seja apenas natural para elas responderem com o instinto animal. Isso quer dizer, então, que depois de 1 milhão de anos ainda estamos nos comportando instintivamente como nossos ancestrais? Sob certos aspectos. Provavelmente, o nosso comportamento também se complica por causa do pensamento. O instinto animal enredou-se agora com o pensamento e está se tornando pior de algumas maneiras. Bem pior. Como todos esses instintos de ódio passaram a se orientar e a apoiar o pensamento, eles se tornaram mais sutis e perigosos. E durante todos esses inúmeros séculos não descobrimos uma maneira, um método, um sistema, alguma coisa que nos afaste desse caminho, não é isso? Sim, uma das dificuldades, certamente, é que, quando as pessoas começam a se zangar umas com as outras, a sua raiva aumenta e não conseguem fazer nada a respeito. Podem tentar controlá-la, mas isso não funciona. Como estamos dizendo, alguém, X, comporta-se naturalmente de uma maneira que não é uma resposta ao instinto natural, animal. Que lugar esse tipo de insight ocupa na sociedade humana? Absolutamente nenhum? Na sociedade como ela é, ele não pode ser ajustado, porque a sua organização baseia-se na suposição de que a dor e o prazer reinarão. Poderíamos dizer que a afabilidade também é um instinto animal, pois as pessoas se tornam afáveis por razões instintivas, e também elas se tornam inimigas por motivos semelhantes. Penso então que algumas pessoas diriam que nós deveríamos ser mais racionais do que instintivos. Houve um período durante o século XVIII, a Idade da Razão, em que se dizia que o homem poderia ser racional, poderia optar por ser racional, para levar a harmonia a todos os lugares. Mas ele não fez isso. Não, as coisas pioraram e ocorreu a Revolução Francesa, o terror e assim por diante. Depois disso, as pessoas passaram a não ter muita fé na razão, como uma maneira de chegar a qualquer lugar ou de sair do conflito. Aonde isso nos leva, então? Estávamos realmente falando a respeito da visão intuitiva, que efetivamente altera a natureza do próprio cérebro. Sim, ao dissipar a escuridão no cérebro, a visão intuitiva permite que ele funcione de uma nova maneira. O pensamento tem atuado na escuridão, criando sua própria escuridão e funcionando nela. E a visão intuitiva é, como dissemos, como um lampejo que atravessa a escuridão. Quando então essa visão intuitiva clareia a escuridão, o homem pode atuar, funcionar racionalmente? Sim, o homem poderá, então, funcionar racionalmente e com percepção, em vez de fazê-lo por meio de regras e da razão. Há, porém, uma razão que flui livremente. Veja bem, algumas pessoas identificam a razão com certas regras de lógica que seriam mecânicas, mas podem existir a razão como uma forma de percepção da ordem. Estamos dizendo então que a visão intuitiva é percepção? Ela é o lampejo de luz que torna possível a percepção. Certo, é isso mesmo. Ela é até mais fundamental do que a percepção. A visão intuitiva é, pois, pura percepção. E a partir dessa percepção, a ação, que é então sustentada pela racionalidade. É isso? Sim. Exatamente. E a racionalidade é a percepção da ordem. Diria então que existe a visão intuitiva, percepção e ordem, Sim, mas essa ordem não é mecânica, porque não está baseada na lógica. não há regras. Não há regras.
vamos colocar as coisas dessa maneira. É melhor. Essa ordem não está fundamentada em regras. Isso significa visão intuitiva, percepção, ação, ordem. Chegamos então à pergunta: a visão intuitiva é contínua ou ela ocorre em lampejos? Já abordamos isso e achamos que essa era uma pergunta errada, de forma que talvez possamos encará-la de modo diferente. Ela não está ligada ao tempo. Não está ligada ao tempo. Sim, concordamos com isso. Vamos um pouco mais adiante então. Dissemos, não foi? Que a visão intuitiva é a eliminação da escuridão, que é o próprio centro do self, a escuridão que o self cria. A visão intuitiva dissipa exatamente esse centro. Sim, a percepção não pode ocorrer quando há escuridão. É uma espécie de cegueira. Certo. O que vem a seguir, então? Sou um homem comum, com todos os meus instintos animais, prazer e dor, recompensa e castigo e assim por diante. Ouço você dizer isso e percebo que o que está dizendo tem uma espécie de razão, de lógica e de ordem. Sim, faz sentido até onde podemos observar. Faz sentido. Como posso, então, ter a razão na minha vida? Como vou fazê-la surgir? Você entende que essas palavras são difíceis, estão todas ligadas ao mesmo tempo. Porém, isso é possível? Sim, sem o tempo, entende? O homem com sua mente estreita poderá ter essa visão intuitiva de forma que esse padrão de vida seja rompido? Como dissemos no outro dia, tentamos tudo isso. Tentamos todas as formas de autonegação e contudo, essa visão intuitiva não apareceu. De vez em quando ocorre uma visão intuitiva parcial, mas essa não é uma visão intuitiva completa, de modo que ainda existe uma escuridão parcial. Que não dissipa o centro do self. Ela poderá dissipar alguma escuridão numa área determinada, mas a origem da escuridão, seu criador, seu sustentador ainda está lá. Ainda está lá. Portanto, o que faremos? Mas essa é uma pergunta errada, não nos levará a nenhum lugar. Já especificamos o plano geral, certo? E então temos de avançar ou não avançar em absoluto. Não tenho a energia, não possuo a capacidade de percebê-lo rapidamente, pois isso é imediato, e não apenas algo que pratico e eventualmente alcanço. Não tenho a capacidade, não possuo o senso de urgência, da ação imediata. Tudo está contra mim, minha família, minha esposa, a sociedade, tudo. E isso quer dizer que eventualmente terei de me tornar um monge? Não. Tornar-se um monge é a mesma coisa que tornar qualquer pessoa qualquer outra coisa. Exatamente. Tornar-se um monge é como tornar-se um homem de negócios. Percebo tudo isso, tanto verbal como racionalmente, intelectualmente, mas não consigo captar essa coisa. Existe uma abordagem diferente para esse problema? Estou sempre fazendo a mesma pergunta. Por que estou preso no mesmo padrão? Portanto, existe uma maneira completamente diferente? Uma abordagem totalmente diferente de todo o turbilhão da vida? Há um modo diferente de encará-lo? Ou a antiga maneira é a única que existe? Dissemos que enquanto o centro estiver criando a escuridão e o pensamento estiver operando nela, haverá desordem, e a sociedade será como é agora. Para nos afastarmos disso, temos de ter a visão intuitiva. A visão intuitiva só pode ocorrer quando há um lampejo, uma luz repentina, que elimina não apenas a escuridão, como também o seu criador. Sim. Agora estou perguntando se existe uma abordagem diferente desse assunto como um todo, embora uma antiga resposta pareça tão absoluta. Bem, possivelmente, quando você diz que ela parece absoluta, está querendo dizer uma abordagem menos completa?
Estou dizendo que se essa é a única maneira, então estamos condenados. Não podemos criar esse lampejo voluntariamente. Não, ele não pode ser criado por meio da vontade, através do sacrifício de qualquer outra forma de esforço humano. Isso está fora de cogitação. Sabemos que já eliminamos tudo isso e também concordamos com o fato de que, para algumas pessoas, para X, essa visão intuitiva parecia tão natural e perguntamos por que ela não é natural para outras pessoas. Se começarmos com a criança, parece natural que ela responda com seus instintos animais, como uma grande intensidade que arrebata. A escuridão surge porque isso é tão esmagador. Sim, mas por que as coisas são diferentes com X? Em primeiro lugar, parece natural para a maior parte das pessoas que os instintos animais assumam o comando. Sim, é verdade. E elas diriam que o outro indivíduo, X, não é natural. Sim, Essa é a maneira como a espécie humana tem pensado, dizendo que se efetivamente há pessoas que são diferentes, elas devem ser bastante incomuns e não naturais. exatamente. Os seres humanos têm respondido ao ódio com ódio e assim por diante. Há aqueles poucos, talvez muitos, que dizem que isso não é natural ou racional. Por que ocorreu essa divisão? Se dissermos que prazer e dor, medo e ódio são naturais, sentimos então que temos de lutar para controlá-lo. Caso contrário, eles não destruirão. O melhor que podemos esperar é controlá-los por meio da razão ou de qualquer outra maneira. Mas isso não funciona. Serão as pessoas como X que funcionam de forma diferente, os poucos privilegiados, devido a algum milagre, a algum estranho evento fortuito? Muitas pessoas diriam isso. Mas isso é contra a minha natureza. Eu não aceitaria isso. Bem, se isso não é assim, então você teria de dizer por que existe tal diferença. É aí que estou querendo chegar, uma vez que X nasceu dos mesmos pais. Sim, fundamentalmente dos mesmos. Então, por que ele se comporta de modo diferente? Essa pergunta foi feita muitas vezes, repetidamente, em diferentes partes do mundo. Por que existe essa divisão? Interrogante. A divisão é realmente total? Veja, até o homem que responde ao ódio com ódio vê que isso não faz sentido, não é natural e deveria ser diferente. Deveria ser diferente, mas ele ainda está lutando com as ideias. Está tentando sair fora disso usando o pensamento, o que produz a escuridão. Quero apenas dizer que a divisão não parece tão integral. Ó, mas a divisão é integral, completa. Bem, então por que as pessoas não estão simplesmente dizendo vamos continuar a viver dessa maneira e vamos aproveitá-la até o último momento? Porque não conseguem enxergar nada além da sua própria escuridão. Contudo, elas querem se libertar dela. Espere um instante, elas querem se livrar dela? Elas realmente percebem o estado em que estão e deliberadamente querem sair dele? Elas são ambivalentes a respeito. Querem continuar a obter os frutos da escuridão, mas têm uma sensação de que a coisa está errada e que conduz ao sofrimento. Ou, então elas julgam que não podem fazer nada a respeito. Veja bem, quando chega a ocasião de elas vivenciarem a raiva ou o prazer, não conseguem escapar. Elas não podem fazer nada a respeito. Mas elas querem se libertar, embora estejam indefesas. Há forças que são mais poderosas do que a sua vontade. O que faremos então? Ou será que essa divisão é falsa? Esse é o ponto. Seria melhor se falássemos a respeito de uma diferença entre essas duas abordagens. Essa diferença não é fundamental.
penso que elas tenham qualquer coisa em comum. Por quê? Você diz que a diferença é falsa, embora fundamentalmente que as pessoas sejam as mesmas, mas que uma diferença se desenvolveu entre elas. Talvez a maior parte das pessoas tenham dado um passo na direção errada. Sim, vamos colocar as coisas assim. Mas a diferença não é intrínseca, não é estrutural, não está embutida como a diferença entre uma árvore e uma pedra. Concordo. Como você diz, há uma diferença entre uma pedra e uma árvore, mas não é assim. Sejamos simples, há duas respostas. Bem simples. Elas começam da origem. Uma tomou uma direção e a outra tomou uma direção diferente. A origem, porém, é a mesma. Por que ambas não avançaram na direção correta? Não conseguiremos responder a isso. Eu estava exatamente dizendo que se uma pessoa entender isso e depois voltar à origem, ela não terá que dar o passo na direção errada. Em certo sentido, estamos continuamente dando o passo errado, de forma que, se pudéssemos entender isso, torna-se então possível mudar. E estamos continuamente começando da mesma origem e não voltando a ela no tempo. Espere um minuto. Espere um minuto. Há duas maneiras de interpretar a nossa declaração. Uma é dizer que a origem está no tempo, que bem longe no passado começamos juntos e tomamos caminhos diferentes. A outra é dizer que a origem não está ligada ao tempo e que estamos continuamente dando o passo errado, certo? Sim, constantemente dando o passo errado. Por quê? Isso significa que há a possibilidade permanente de darmos o passo errado. Sim, naturalmente, é isso. Se dissermos que há uma origem a partir do qual todos começamos, seremos capturados no tempo. Não podemos voltar. Não, isso está eliminado. Consequentemente, é evidente que estamos dando o passo errado o tempo todo. Constantemente. Estamos constantemente dando o passo errado. Mas por quê? Aquele que vive com a visão intuitiva e o outro que não vive com ela são permanentes? O homem que vive na escuridão pode ir a qualquer momento para o outro lado. Esse é o ponto. Em qualquer ocasião. Então nada o segura, a não ser o fato de ele estar constantemente dando o passo errado. Poderíamos dizer que a escuridão é tal que ele não percebe que está dando o passo errado. Estamos indo na direção certa. Fazendo a pergunta correta, suponha que você tenha essa visão intuitiva e que a sua escuridão, o centro mesmo da escuridão, tenha sido completamente dissipado. E que eu, um ser humano sério, razoavelmente inteligente, não importa que pareça racional, sensato, qualquer coisa que você tenha dito, eu questiono a divisão. Ela é criada pelo centro que produz a escuridão. O pensamento a criou. Bem, na escuridão, o pensamento cria a divisão. Uma sombra é arremessada da escuridão. Ela faz uma divisão. Se tivermos essa visão intuitiva, diremos que não há divisão. Sim, e o homem não aceitará isso, porque na sua escuridão não há nada, exceto a divisão. Nós, então, morando na escuridão, criamos a divisão. Nós criamos com nossos pensamentos. Estamos criando-a continuamente. Sim, estamos sempre querendo viver permanentemente num estado no qual não há divisão. Esse movimento, contudo, ainda é o movimento da escuridão, certo? Sim. Como poderei dissipar essa escuridão contínua e permanente? Essa é a única pergunta, porque, enquanto eu existo, crio essa constante divisão. Veja, isso é andar em círculos.
Só posso dissipar a escuridão através da visão intuitiva, e não posso obter essa visão intuitiva através de qualquer esforço da vontade, de modo que sou deixado com nada. Então, qual é o meu problema? Meu problema é perceber a escuridão, perceber o pensamento que está criando a escuridão e compreender que o self é a origem dessa escuridão. Por que não posso perceber isso? Por que não posso vê-lo nem mesmo de forma lógica? Bem, logicamente está claro. Sim, mas de algum modo não parece funcionar. Então o que farei? Percebo pela primeira vez que o self cria a escuridão, que está constantemente formando a divisão. Vejo isso muito claro. E a divisão produz, de certa forma, a escuridão. Vice-versa, de trás para diante, e a partir de tudo isso, todas as coisas começam. Vejo isso muito bem. O que farei então? Portanto, não admito a divisão. Krishna Raj, não estamos, contudo, introduzindo novamente a divisão quando dizemos que o homem precisa da visão intuitiva? Mas o homem tem a visão intuitiva. X possui a visão intuitiva. E ele explicou muito claramente como a escuridão desapareceu. E eu o escuto, e ele afirma que a sua própria escuridão está criando a divisão. Esta, na verdade, não existe. Não há nenhuma divisão como luz e escuridão. Então, ele me pergunta como podemos banir, como podemos afastar esse sentido de divisão? Você parece estar trazendo de volta uma divisão ao dizer que eu deveria fazê-lo, entende? Não. Deveria, não. De certa forma, você está dizendo que o processo mental de pensamento parece criar espontaneamente a divisão. Você diz, tente colocá-lo de lado e, ao mesmo tempo, ele está tentando fazer a divisão. Entendo. Mas a minha mente pode afastar a divisão? Ou essa é uma pergunta errada? Pode ela afastar a divisão enquanto ela própria está dividida? Não, não pode. Então, o que devo fazer? Ouça, X diz algo tão extraordinariamente verdadeiro, de um significado e de uma beleza tão imensos, que todo o meu ser diz, aprenda-o. Isso não é uma divisão. Reconheço que sou o criador da divisão, porque vivo na escuridão. E então, a partir dessa escuridão, eu crio. Mas eu escutei X, que afirma que não há divisão. E reconheço que essa é uma afirmação extraordinária. Portanto, o próprio fato de isso ser dito a alguém que tem vivido numa divisão permanente tem um efeito imediato, certo? Penso que temos, como você diz, de afastar a divisão. Abandonarei isso, não o afastarei. Quero me aprofundar nessa afirmação de que não há divisão. Estou chegando a algum lugar com ela. A afirmação de que X, a partir dessa visão intuitiva de que não há divisão, tem um tremendo efeito sobre mim. Tenho vivido constantemente na divisão, e ele se aproxima e diz que ela não existe. Que efeito isso tem sobre mim? Você diz então que não há divisão. Isso faz sentido, mas por outro lado, parece que ela existe. Reconheço a divisão, mas a declaração de que ela não existe tem esse impacto imenso sobre mim. Parece natural, não? Quando vejo algo que é inabalável, isso deve ter algum efeito sobre mim. Respondo com um tremendo choque. Veja, se você estivesse falando sobre alguma coisa que se encontrasse à nossa frente e dissemos, não, não é dessa maneira, isso mudaria naturalmente todo o nosso modo de vê-la. Então, você diz que a divisão não é dessa maneira. Tentamos olhar e ver se é de fato assim, correto? Nem mesmo digo, é assim? X explicou cuidadosamente todo o assunto e diz no final que não há divisão.
Além disso, sou sensível, observo cuidadosamente e percebo que estou permanentemente vivendo em divisão. Quando X faz essa afirmação, ele rompe o padrão. Está acompanhando o que estou tentando explicar? Ele rompeu o padrão porque disse uma coisa que é fundamentalmente verdadeira. Não existe Deus e o homem. Certo, Senhor, mantenho-me fiel a isso. Vejo que onde é o ódio, não existe o outro. Porém, ao odiar, eu quero o outro. Desse modo, uma divisão constante nasce da escuridão. E a escuridão é permanente. Mas tenho escutado muito cuidadosamente. E X faz uma afirmação que parece absolutamente verdadeira. Isso penetra em mim e o fato dessa afirmação e o ato dessa afirmação dissipa a escuridão. Não estou fazendo um esforço para me livrar da escuridão, mas X é a luz. Exatamente, eu mantenho essa posição. Chegamos então a uma coisa, que é: posso eu escutar com a minha escuridão, na minha escuridão que é permanente? Nessa escuridão, posso lhe escutar? Naturalmente que sim. Vivo em constante divisão. O que causa escuridão? X se aproxima e me diz que não há divisão. Certo. Entretanto, por que diz que pode escutar na escuridão? Oh, sim, posso escutar na escuridão. Se isso não for possível, estarei condenado. Mas isso não é um argumento. Claro que não é um argumento, mas é assim. Não vale a pena viver na escuridão. Mas agora estamos dizendo que é possível ouvir na escuridão. Ele, X, explica-me muito cuidadosamente. Eu sou sensível, tenho escutado em minha escuridão, mas isso está me tornando sensível, vivo, observador. É isso que tenho feito. Temos feito isso juntos, e ele afirma que não há absolutamente nenhuma divisão. E sei que estou vivendo em divisão. Essa própria afirmação fez com que o constante movimento chegasse a um fim. Caso contrário, se isso não ocorrer, não terei nada, entende? Estou perpetuamente vivendo na escuridão. Há, porém, uma voz no deserto, e ouvir essa voz tem um efeito extraordinário. Ouvir atinge a origem do movimento, ao passo que observar, não. Sim, observei, escutei, participei de todos os tipos de jogos durante toda a minha vida. E agora vejo que existe apenas uma coisa, que existe essa escuridão permanente e que estou atuando na escuridão, nesse deserto que é a escuridão, cujo centro é o self. Percebo isso totalmente, completamente, não posso mais lutar contra isso. X então se aproxima e me diz isso. Nesse deserto, uma voz afirma que existe água, entendeu? Não é esperança, há uma ação imediata em mim. A pessoa tem de perceber que esse movimento constante na escuridão é a sua vida. Percebe o que estou dizendo? Posso eu, com toda a experiência, com todo o conhecimento que reuni em 1 milhão de anos, de repente verificar que estou vivendo numa total escuridão? Porque isso significa que atingi o fim de qualquer esperança, certo? Mas a minha esperança também é escuridão. O futuro está eliminado como um todo, de forma que sou deixado com essa enorme escuridão. E estou lá. Isso quer dizer que a percepção disso é o final da transformação. Atingi o ponto em que X me diz que isso é natural. Veja, todas as religiões disseram que essa divisão existe. Sim, mas elas dizem que ela pode ser superada. É o mesmo padrão que se repete. Não importa quem o disse, mas o fato é que alguém nesse deserto está dizendo alguma coisa, e que nesse deserto tem escutado todas as vozes, inclusive a minha, o que deu origem a uma escuridão ainda maior.
E, contudo, isso está correto. Quer dizer que quando existe a visão intuitiva, não há separação, não é? Sim, Não é a sua visão intuitiva ou a minha visão intuitiva. É visão intuitiva, simplesmente. E nela não há divisão. sim. O que nos conduz à base a qual nos referimos. Como assim? Naquela base não há escuridão como escuridão, ou luz como luz. Naquela base não há divisão. Nada tem origem na vontade, no tempo ou no pensamento. Está dizendo que aquela luz e aquela escuridão não estão divididas? Exatamente. O que é a mesma coisa que dizer que não há nenhuma e nem outra. Nenhuma nem outra. É isso mesmo. Há algo mais, há uma percepção de que existe um movimento diferente, que é não dualista. O que significa não dualista? Que não há divisão? Não, não há divisão. Não empregarei o termo não dualista. Não há divisão, Mas, contudo, existe movimento. naturalmente. Então, o que isso quer dizer? Sem divisão. Quero me referir ao movimento, o movimento que não é tempo. Esse movimento não cria divisão. Portanto, quero voltar, chegar à base. Se nessa base não há nem escuridão, nem luz, nem Deus, nem o Filho de Deus, não há divisão, o que acontece então? Você diria que a base é movimento? Bem, poderia ser assim. O movimento é indiviso. Não, eu diria que existe movimento na escuridão. Sim, mas dissemos que não há divisão de escuridão e luz. E, contudo, você diz que há movimento. Sim, diria você que é a base, diria você que a base é movimento interminável? Sim. O que isso quer dizer? Bem, é difícil de expressar. Continue se aprofundando nisso. Vamos expressá-lo. O que é movimento? Sem ser o movimento daqui para ali. Sem ser a partir do tempo. Há qualquer outro movimento? Sim, Existe. O movimento de ser para o devir psicologicamente. Ao movimento da distância, ao movimento do tempo. Dizemos que tudo isso são divisões. Existe um movimento onde não haja divisão. Quando afirmou que não existe divisão, há com certeza esse movimento? bem, você está dizendo que quando não há divisão, esse movimento está ali? Sim, e afirmei que X diz que ele é base. É a base. Correto. Diria que não há fim, não há começo, Sim. o que significa tempo, mais uma vez. Podemos dizer que o movimento não possui forma? Não possui forma, tudo isso. Quero ir um pouco mais adiante. O que estou perguntando é que você afirmou que não há divisão. Isso significa que não há divisão no movimento. Ele flui sem divisão. Entende? Sim, é um movimento no qual não há divisão. Será que consigo captar o significado disso? Será que entendo a profundidade dessa afirmação? Um movimento onde não há divisão, o que significa que não existe tempo nem distância como conhecemos. Não há nenhum elemento de tempo nele. Então, estou tentando verificar se esse movimento circunda o homem. Sim, ele o envolve. Quero chegar lá. Estou preocupado com a espécie humana, com a humanidade que sou eu. X fez várias afirmações e eu captei uma afirmação que parece absolutamente verdadeira, que não há divisão, o que significa que não há nenhuma ação que seja divisora. Sim. Percebo isso. E também pergunto se esse movimento não possui tempo, etc.
Parece que ele é o mundo, entende? O universo. O universo, o cosmos, o todo, A totalidade. a totalidade. Não há uma expressão no mundo judaico que diz: apenas Deus pode dizer eu sou? Bem, é assim que a linguagem é construída. Não é necessário expressá-la. Não, eu entendo. Percebe aonde estou querendo chegar? Sim, que somente esse movimento é. Pode a mente pertencer a esse movimento? Porque ele é eterno e, portanto, imortal. Sim, o movimento não contém a morte. Na medida em que a mente toma parte dele, ele é o mesmo. Entende o que estou dizendo? Sim, mas o que é que morre quando o indivíduo morre? Isso não tem significado, pois, uma vez que eu tenha compreendido que não existe divisão, Então isso não é importante? a morte não tem significado. Ela ainda possui significado em algum outro contexto. Ó, o término do corpo, isso é totalmente irrelevante. Mas você entende? Quero captar o significado da afirmação de que não há divisão. Ela quebrou o encantamento da minha escuridão. E eu percebo que existe um movimento e isso é tudo. O que significa que a morte tem um significado muito pequeno. Sim, Você aboliu completamente o medo da morte. sim. Entendo que quando a mente está participando deste movimento, ela é esse movimento. Isso é tudo. A mente é esse movimento. Você diria que a matéria também é esse movimento? Sim, diria que tudo é esse movimento. Na minha escuridão, Sim. quando ele disse que não há divisão, ele aboliu a divisão entre a vida e a morte. Não tenho certeza se você está percebendo isso. Sim, Uma pessoa nunca poderá dizer então, sou imortal. Isso é muito infantil. sim. Isso é a divisão. Ou estou em busca da imortalidade. Ou estou me transformando. Acabamos com todo esse sentido de nos movermos na escuridão. Qual seria então a importância do mundo? Existe alguma importância nele? No mundo, Com o homem? Quer dizer, com a sociedade? Sim, parece que quando você faz essa afirmação não há divisão e que a vida é a morte. Qual é então a importância do homem com toda a sua luta? o homem na escuridão. Que importância tem isso? É como nos debatermos numa sala trancada. Essa é toda a questão. A importância só pode surgir quando a escuridão for dissipada. Naturalmente. A única coisa significativa é a dissipação da escuridão. Oh, não, não. Não estamos dizendo que algo mais pode ser feito além de dissipar a escuridão? Escutei com bastante cuidado tudo que você, que possui visão intuitiva, falou. O que você fez foi dissipar o ser. Eu podia inventar muitas coisas importantes, que existe luz, que existe Deus, que existe beleza, que existe isso e aquilo. Mas tudo isso ainda está na área da escuridão. Se eu ficar preso numa sala escura de imagens, mas quero obter algo mais. A mente é a única que possui essa visão intuitiva e que, portanto, dissipa a escuridão. E tem uma compreensão da base que é movimento sem tempo. Essa mente em si é um movimento? Sim, mas não a totalidade. Amém? Estamos dizendo que o movimento é matéria, que o movimento é mente.
Além disso, estávamos dizendo que a base poderá estar além da mente universal. Você disse anteriormente que o movimento, que a base, é mais do que a mente universal, mais do que o vazio. Dissemos isso, muito mais do que isso. Muito mais. Mas temos de esclarecer isso. Dissemos que a mente é esse movimento. Sim, a mente é o movimento. Não estamos dizendo que esse movimento é apenas a mente? Não, não, não. Esse é o ponto que estava tentando corrigir. A mente é o movimento. Mente no sentido de a base. Mas você disse que a base vai além da morte, da mente. Espere um minuto. O que quer dizer com ir além da mente? Voltando ao que examinamos há alguns dias. Dissemos que temos o vazio, a mente universal e depois que a base está além disso tudo. Diria que ela está além desse movimento? Sim, a mente emerge do movimento como uma base e cai de volta na base. É isso que estamos dizendo? Sim, exatamente. A mente emerge do movimento. E ela morre no movimento. Isso mesmo, ela tem sua existência no movimento. E a matéria também. Concordo. Então, eis aonde quero chegar. Sou um ser humano que está enfrentando esse fim e esse começo. E X elimina isso. Sim, não é fundamental. Não é fundamental. Um dos maiores temores da vida, que é a morte, foi eliminado. Sim, Percebe o que significa para um ser humano o fato de não haver morte? Significa que a mente não envelhece. Estou me referindo à mente comum. Não sei se estou conseguindo transmitir isso. vamos devagar. Você disse que a mente não envelhece. Mas e o fato de as células do cérebro envelhecerem? Questiono isso. Mas como podemos ter certeza? Porque não há conflito, porque não há tensão, não há transformação, não há movimento. Isso é uma coisa que é difícil de transmitir com certeza. Naturalmente, não podemos provar nada disso. Mas, quanto ao outro, dissemos até aqui. Que podemos raciocinar a respeito dele. Isso é lógico e também podemos senti-lo. Mas agora, você está afirmando uma coisa sobre células cerebrais, a respeito da qual não sinto nada. Talvez seja assim, poderia ser assim. Penso que é assim, não vou discutir isso. Quando uma mente viveu na escuridão e está em constante movimento, existe o desgaste, a degeneração das células. Poderíamos dizer que este conflito fará com que as células degenerem, mas alguém poderá argumentar que talvez, mesmo sem conflito, ela se degeneraria numa taxa mais lenta. Digamos que se vivêssemos centenas de anos, por exemplo, com o tempo, as células se degenerariam, não importaria o que fizéssemos. Vá devagar. Cortou aqui. Tá. A degeneração pode ser reduzida? Talvez, bastante. Bastante, 90%. Isso poderia entender. Mas se disser 100%, fica difícil de entender. 90%. Espere um pouco. Ela pode ser muito, enormemente reduzida. E isso significa o quê? O que acontece a uma mente que não tem conflito? O que é essa mente? Qual é a qualidade dessa mente que não tem problemas? Veja, suponha que uma mente viva num ar puro e despoluído, com a espécie adequada de alimento e assim por diante. Por que ela não pode viver 200 anos? Bem, é possível algumas pessoas viverem 150 anos, num ar bastante puro e comendo boa comida.
Mas veja, se essas mesmas pessoas viveram 150 anos, não tivessem conflito, poderiam viver muito mais tempo. Talvez. Li a respeito de um caso de um homem na Inglaterra que viveu até 150 anos. Os médicos ficaram interessados nele. Depois, deram-lhe vinho e jantares, e ele morreu em poucos dias. Pobre coitado. Krishna Raj, você normalmente diz que qualquer coisa que viva no tempo também morre no tempo. Sim, mas o cérebro, que teve a visão intuitiva, alterou as suas células. Está insinuando que até o cérebro orgânico não vive mais no tempo? Não, não introduza ainda o tempo. Estamos dizendo que a visão intuitiva acarreta uma mudança nas células cerebrais, o que significa que as células cerebrais não pensam mais em termos de tempo. Do tempo psicológico. Naturalmente, isso está claro. Se elas não estiverem tão perturbadas, permanecerão em bom estado e possivelmente se degenerarão mais lentamente. Talvez possamos aumentar o limite da idade de 150 para 200 anos, desde que a pessoa tenha também uma vida saudável em todos os níveis. Sim, mas tudo isso soa muito superficial. Sim, não parecem fazer muita diferença, embora seja uma ideia interessante. E se eu viver mais 100 anos? Estamos tentando descobrir qual o efeito que esse extraordinário movimento tem sobre o cérebro. Sim, se dissermos que o cérebro está de algum modo diretamente envolvido neste movimento, isso faria ficar em boas condições. Existe, porém, um fluxo direto, fisicamente, Não apenas fisicamente. mas também mentalmente. Sim, ambos. Isso deve ter um efeito extraordinário sobre o cérebro. Você se referiu anteriormente à energia, não à energia de todo dia. Dissemos que o movimento é energia total. Essa visão intuitiva captou, viu esse extraordinário movimento. E ele é parte dessa energia. Quero me aproximar muito mais da Terra. Tenho vivido com o medo da morte, medo de não vir a ser e assim por diante. De repente, percebo que não há divisão e compreendo a coisa toda. O que aconteceu então ao meu cérebro? Entende? Vamos ver uma coisa, ver toda essa coisa, não verbalmente, como uma tremenda realidade, como a verdade. Com todo o seu coração, sua mente, você percebe essa coisa. Essa própria percepção deve afetar o seu cérebro. Sim, ela produz ordem. Não apenas ordem na vida, mas também no cérebro. É possível provar que quando estamos sob tensão, as células cerebrais começam a degenerar. E que se temos ordem nessas células, as coisas são bem diferentes. Tenho um sentimento, Senhor. Não ria dele. Talvez ele seja falso, talvez seja verdadeiro. Sinto que o cérebro nunca perde a qualidade desse movimento. Uma vez que a possua. Naturalmente. Estou falando da pessoa que acabou com tudo isso. Portanto, provavelmente o cérebro nunca perde essa qualidade. E, consequentemente, ele não está mais envolvido no tempo. Ele não seria mais dominado pelo tempo. O cérebro, como base, no que estávamos dizendo, não está evoluindo em qualquer sentido. É apenas uma confusão. Não podemos dizer que o cérebro do homem evoluiu durante os últimos 10.000 anos. Veja, a ciência e o conhecimento evoluíram, mas as pessoas sentem hoje a respeito da vida o mesmo que sentia milhares de anos. Quero descobrir o seguinte: o cérebro está absolutamente imóvel nesse vazio silencioso que atravessamos, no sentido de não ter movimento? Não completamente. Veja, o sangue passa pelo cérebro. Não estamos falando disso. Que espécie de movimento estamos estudando? Estou me referindo ao movimento do pensamento, o movimento de qualquer reação. Sim, não há nenhum movimento no qual o cérebro se mova de forma independente. Disse que existe o movimento do todo.
mas o cérebro não parte por conta própria, como pensamento. Veja bem, você aboliu a morte, o que é uma coisa extremamente importante. E você pergunta, o que é o cérebro, a mente, quando não há morte, entende? Ele passou por uma operação cirúrgica. Dissemos que o cérebro normalmente possui bem no fundo, de modo contínuo, a noção da morte, e que essa noção está permanentemente perturbando o cérebro, porque este antevê a morte e tenta impedi-la. Impedir o próprio fim e assim por diante. Ele antevê tudo isso e pensa que deve impedi-lo, mas não pode. Não pode. E, consequentemente, ele tem um problema. Uma luta permanente com ela. E desse modo, tudo isso chega a um fim. Que coisa extraordinária aconteceu? Como isso afeta a minha vida diária, considerando que eu tenha que viver nessa terra? Minha vida diária é uma agressão. Esse vir a ser interminável, essa luta pelo sucesso. Tudo isso passou. Prosseguiremos com isso, embora tenhamos compreendido bastante hoje. Ao introduzir o assunto da vida diária, podemos apresentar o tema da compaixão. Naturalmente, esse movimento é compaixão? Ele estaria além dela. Exatamente. É por isso que temos de ser extremamente cuidadosos. Então, mais uma vez, a compaixão deve surgir dela. É isso. Ah, e aí? Que veio à mente? O que veio à mente? Olha, falando por mim, Que mente? me- a Que mente? mente, que mente, né? Que mente. Não tem divisão, né? É o que a gente fala, tipo, tudo foi criado pelo self. Criou self, tem problema, tem divisão, tem pensamento, tem futuro, tem passado, tem morte. Não tem nada, somos eternos, não precisa preocupar e tá tudo certo, não tem problema, vida plena. Aqui agora. Aqui é isso, Aqui. entende? Isso é a visão intuitiva. Igual eu falo, o Dreamer fala, visão e realidade são a mesma coisa. Porque você tá aqui agora, você tá realizando. Vi e tô fazendo. Não existe o que programar, o que sonhar. O sonho é aqui agora. Tô vivendo. Fabuloso, né? Fantástico. A Só sua conexão vivenciar. tá engraçada, tá acelerada. Sim. Tá acelerada? Às vezes, quando eu vou assistir, ela parece travando. Não, ela tá acelerada, tá falando, tipo, no futuro e voltando. Entendi. Tô no meio do Tá mato. ótimo. Mas é besta. Que foi? Sim. Não, foi perfeito, foi perfeito. Muita gratidão aí por gastar o seu tempo aí, estar com seus animaizinhos pra gente fazer isso. E a gente já tá na metade do livro aqui. Estamos na metade já. Loguinho a Essa gente parte termina é isso daí. muito top. Sim, Dá para é alinhar importante. Sim, muito essa bem com parte essa parte. já deu pra gente chegar aqui na parte básica que todo mundo precisa entender, né? Aí depois vai vir os tapa na cara, Vai caindo as cascas, né? caindo, 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 caindo. Ah, Não deveria, né? mas é bom porque cada dia que a gente. Sim, não deveria nem ter, né, divisão. Mas é importante que a gente vai entender agora por que as pessoas criaram isso, por que tudo foi essa criação, de quem criou e tal. Porque, né? Vamos chegar ali numa base, de novo. A importante suprema base. Tudo, Exatamente. tudo, tudo, tudo.
Começo e fim. Eu tô pensando que eu tô Uma fazendo, coisa que só. eu tô fazendo, tô fazendo. É excelente É largar tudo, isso. né? Porque estamos aqui. Por isso que eu falo, né? Vai, faz diferente, porque tá tudo acontecendo. Então, eu vou planejar. Não vai fazer. Então, sonho com isso. Vai lá e faz. Não tem mais que fazer, entendeu? Já faz. Então, por isso que eu falo, tem que ir, tem que ir, tem que ir, porque vai vir, vai vir, vai vir. De repente, você já fez tudo. Meu celular tá acabando a bateria aqui também. Então é isso, minha linda. Você quer Muito falar mais grata. alguma coisa? Gratidão é minha. Só gratidão, né? Meu Deus do céu. Muito grata. Só gratidão, amor e Você, compaixão. a luz, a voz no deserto. Não. Você buscou a resposta. E ela veio. Né? Muito grata. Somos todos um. Somos nós. Então é isso. Não, Gratidão boa profunda. noite. Bom dia aí pra você. Até mais. Beijo, beijo, beijo. Muito grata. Te Boa amo. noite. Eu também. Te amo. Bye, bye. Bye.